Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião para declarar paz de Jesus Cristo para todas as mães. Estamos no Dia das Mães, é a nossa segunda reunião, nosso segundo vídeo. Estamos muito felizes. Parabéns, mamães, todas as mamães participantes da nossa reunião, das nossas reuniões de hoje. Então aproveite agora, mande o link para seus filhos, mande para quem você quiser, seus sobrinhos, seus filhos adotivos, seus filhos do coração, e vamos levar essa palavra, esse parabéns, essa alegria em tempos difíceis, não é verdade? Para tantos, essa palavra de conforto, uma palavra de esperança. Então a nossa palavra de boas-vindas a você. Inscreva-se, clique aí nas atualizações. Daqui a 2 dias temos mais um vídeo, que é o nosso PGM. Uma alegria para nós saber que você está participando aí conosco. Receba parabéns, você que está aniversariando nessa semana. Aliás, tem alguém na sua casa aí completando aniversário? Escreva aí nos comentários. Mande o parabéns. Pode mandar o parabéns até aí nos comentários. Eu quero mandar o parabéns e coloque os nomes das pessoas que você quiser mandar o parabéns aí nos comentários. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Essa palavra ainda é para as mães, mas que vai abençoar toda a família. Hebreus 11, 11 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida, em minha casa, e através da minha vida e da minha casa, na vida e na casa de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: Filhas de pais têm um exemplo de mãe a imitar. Então, nosso título agora é em homenagem a todas as mães. Você, mãe, você tem um exemplo, você tem um modelo de mãe a imitar. Mãe da fé. Abraão foi chamado de o pai da fé. Então, Deus escolheu esse casal, Deus trouxe esse exemplo como modelo para a nossa vida. Não que eles fossem melhores do que os outros, mas porque eles tiveram esse diferencial na vida deles, que foi a fé. 3 verdades desse texto para os nossos dias. Primeira verdade, a palavra pela fé. Eu quero separar aqui do verso de número 11. Pela fé. Sara é exemplo para nós de mãe da fé, reconhecida entre os heróis da fé. Esse texto aqui de Hebreus 11 é a galeria, chamada de Galeria dos Heróis e Heroínas da Fé. O marido de Abraão é reconhecido como o pai da fé. E Deus escolheu Sara para ser exatamente essa vida que vai gerar um filho. E Deus disse ao casal: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gosto muito dessa palavra, gosto muito dessa mensagem, desta reflexão, porque eu estou incluído nessa bênção. Na bênção dada pelo Deus Todo-Poderoso, vivo e único, ao casal Abraão e Sara. Então vamos receber essa bênção nesse dia pela fé. O mesmo requisito que agradou a Deus para que eles fossem escolhidos por Deus, foi a fé. Nós também vamos exercitar neste dia, nesta oportunidade. Segunda palavra que extraímos do texto, que é lição para os nossos dias, é a palavra recebeu poder. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, pela fé, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Então, esse poder de gerar um filho não é o poder dado pela própria mulher, ou pela mãe, ou pelo marido. O poder para gerar filhos é dado por Deus. Sara é exemplo de mãe para nós que recebeu poder de Deus. E esse poder também está à nossa disposição. E esse poder aqui dado a Sara não foi uma coisa natural, como é natural
a mulher gera filhos. A moça casa com o rapaz que ela escolhe, ou um escolhe o outro, e aí casam, e agora vão gerar filhos naturalmente, tudo muito bem. Com Sara não foi assim. Ela era estéril. Diz aí o texto bíblico. Hebreus 11:11. Sara, apesar de estéril e avançada em idade. Está na sua Bíblia aí, pode conferir. Então, 2 desafios, 2 milagres que precisavam acontecer na vida daquela mulher. E Deus resolve isso. Quais são os milagres que estão faltando aí na sua vida? Quais são os desafios que só Deus pode realizar na sua vida, mãe? Tem desafios? Eu sei que tem. Então, nesse momento, você vai colocar sua fé diante de Deus e vai dizer: não há nada impossível para Deus. Aquilo que para os homens parece difícil ou impossível, para Deus é fácil. Sara recebeu poder. Isso é exemplo para você, mãe, nesse dia. E esse poder está à nossa disposição, a minha e a sua disposição, neste dia, nesse momento, nesse tempo. Então, use a fé para que também você receba o poder. Terceira frase do texto, terceira lição do texto, porque considerou fiel. Eu separei 3 frases como 3 lições para os nossos dias. Primeira frase, pela fé. A segunda frase, recebeu poder. E a terceira frase, porque considerou fiel. Está tudo aí no verso de número 11. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem fez a promessa? Deus. E Deus não é infiel. Deus não mente. Deus não demora em cumprir a sua promessa. Ele cumpre no tempo dele, no tempo certo. Considerou fiel Sara, apesar das falhas que ela teve. A Bíblia não encobre os erros dos seus servos, mas ela diz aí o texto que ela considerou fiel, e por isso ela aparece na galeria dos heróis e heroínas da fé. Considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara é exemplo para nós de mãe que entendeu o verdadeiro significado da fidelidade a Deus, da fidelidade de Deus, e da fidelidade de Deus por ela, e da fidelidade dela por Deus. Então, por isso, houve ali uma aliança de fidelidade. Deus com Sara e Sara com Deus. Deus com a mãe e a mãe com Deus. E por isso, o poder de Deus se manifestou. É isso que eu desafio você, mamãe, mas todos nós. Isso aí não é só para as mães, para os pais, para os jovens, para os filhos, para as crianças. Nós precisamos entender o verdadeiro significado da fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas também da nossa fidelidade. E nós somos fiéis, e você está sendo fiel, porque diz aí, Sara considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso ela é considerada mãe da fé, junto com seu marido, que é considerado o pai da fé. Deus prometeu, e conforme Deus prometeu, 1 ano depois, Sara se tornou mãe, avançada em idade e estéril. Para Deus não há esterilidade, para Deus não há nada impossível. Aquilo que você, ou que os especialistas, os entendidos estão dizendo para você que não tem jeito, pode rir deles, porque para Deus, para o seu Deus, para o meu Deus, não há nada difícil, não há nada impossível. Creia. Eu quero encerrar contando a história de um ministro presbiteriano, o testemunho, o exemplo de um ministro, um pastor presbiteriano, um reverendo. E o título dessa história, desse testemunho, é Uma Herança Valiosa. E ele escreveu um testamento quando estava próximo da sua partida aqui deste mundo. E o testamento, ele diz assim: deixo para os meus filhos e minhas filhas meu testamento da verdade e da preciosidade do Evangelho de Jesus Cristo, a herança da fé cristã. Que testamento estranho, né? Mas ele concluiu: isso tem um valor infinitamente maior do que casas, terras ou bens materiais.
qualquer bem, qualquer joia, não tem tanto valor quanto a herança da fé cristã. E é o que Sara é exemplo para nós. E o autor desse testamento escreveu o nome dele: deixo isto aos meus filhos. Sara deixa para todos nós esse mesmo testamento, esse exemplo. Gênesis 12:3, Deus fala com Abraão e Sara: por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Receba esta bênção, em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos orar, mas eu quero pedir a você para que pare por alguns segundos. Não vai demorar muito, não vou tomar muito do seu tempo. Esta oração é rápida. Pare, se você estiver dirigindo, pare seu carro no acostamento, no estacionamento, e ore ao Senhor, oremos ao Senhor nesse momento. Quanto precisamos orar. As coisas do mundo, a cada semana nós ouvimos e vemos notícias mais horrendas, uma pior do que a outra. Nós não imaginamos do que é capaz de acontecer nesse mundo nessa semana que está começando agora. Não imaginávamos no final da semana passada o que iria acontecer na semana que encerrou ontem. Então, coisas espantosas, coisas realmente horrendas, horríveis, de deixar aqueles que estão acostumados com coisas horríveis ainda assustados. Então precisamos orar. Orar pelas crianças, orar pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pela família, pelos casais, pelos casamentos, pelo pai, pela mãe. Precisamos orar para que sigamos o exemplo de fé, de obras e de vida cristã, vida de compromisso com Deus da mãe Sara. E você, homem, do pai Abraão, e você, filho do filho Isaque, que o casal recebeu em seu colo. Então, os exemplos estão aí para serem seguidos. É claro que os exemplos do mal também estão aí. E, infelizmente, o mal predomina, prevalece e domina os pensamentos de jovens e crianças, mas nós precisamos impregnar na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, os exemplos positivos, exemplos que promovem vida, exemplos que promovem harmonia, amor e bons tratos uns para com os outros. Vamos orar nesse momento, esta oração, para que sigamos o exemplo positivo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos aceitar o apelo desta reunião, o exemplo, queremos imitar o exemplo da mãe Sara, as mulheres, as mães dos nossos dias. Eu quero interceder a favor de cada mãe para que seja uma imitadora do exemplo da vida, da fé, das obras, da vida cristã, da vida de compromisso com Deus da mãe Sara. E nós, homens do pai Abraão, e os jovens e os filhos do filho Isaque, que o Senhor abençoe a nossa casa para que seja de verdade uma casa de paz, nossa família, nossos filhos. Livra-nos, Senhor. Oramos como na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Tanto o marido, a esposa, os filhos, toda a nossa casa, os vovôs, as vovós, os sobrinhos, os primos, tios, toda a família, a vizinhança. Livra-nos do mal, Senhor. Mas que a cada dia procuremos aprender, estudar, ler, ver os exemplos positivos, para que os exemplos positivos suplantem, superem, neutralizem os exemplos negativos de violência e de destruição, de morte, que estão aí também à disposição, os exemplos negativos, mas que os exemplos positivos superem os negativos. Nós queremos que os nossos pensamentos, nossas emoções sejam dominadas por exemplos de vidas positivas que estão aqui à nossa disposição quanto este. Quero pedir uma bênção especial mais uma vez para todas as mamães participantes dessa reunião. O Senhor sabe quais são os desafios que elas estão enfrentando.
algumas não puderam comemorar esse dia, porque tem muitos problemas na vida dos filhos, mas nós intercedemos a favor dessas mães. Sara também, durante muitos dias das mães, não pôde comemorar, mas um dia ela pôde comemorar. E o Senhor realizou, ela teve o poder dado pelo Senhor para ser a vida abençoada, uma mãe abençoada. E eu quero também interceder a favor dessas mães que estão hoje sem poder comemorar muito, estão tristes, chorando. Algumas estão alegres, as que estão alegres, alegra mais ainda, Senhor. Mas as que estão tristes, o Senhor resolva, o Senhor dê a elas o poder de resolver todas as coisas, todos os desafios, principalmente aqueles desafios que são considerados impossíveis, para o Senhor são possíveis. Mães que estão com os filhos nos hospitais, nos CTIs, entubados, mães que estão com os filhos presidiários, mães que estão com os filhos mesmo em casa, mas nos isolamentos, ou um filho ou dois, mães que perderam seus filhos, partiram para a eternidade tão precocemente. Mãe não foi feita para sepultar filho, Pai. Mas que o Senhor dê a elas o poder de entender essa perda, essa situação tão difícil, e dê a elas a vitória nesse tempo, nessa saudade tão grande. Abençoe as mães em quaisquer que sejam os desafios, as situações. Peço a sua bênção também para aqueles que estão desempregados, filhos que estão desempregados, mães desempregadas. Abre portas de emprego, Senhor. Mães que estão passando dificuldades financeiras, filhos que estão passando por situações financeiras difíceis. Abençoa o comércio, abençoa a empresa, trazendo prosperidade, um renovo, uma sabedoria maior para administrar melhor os negócios. Peço ainda um avivamento para a nossa igreja, um avivamento que traga muitas almas convertidas, restauradas, regeneradas, justificadas, salvas pelo poder do nome de Jesus, para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja. Peço a sua bênção mais uma vez para todas as mães nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo oramos. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião da nossa congregação. A nossa congregação é filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Quero agradecer mais uma vez à nossa igreja-mãe, ao nosso pastor presidente, que está aniversariando essa semana. Então, manda aí um parabéns para ele. Pode mandar aqui no comentário, ou manda no comentário do culto da Primeira Igreja Batista, que começa agora às 19 horas. Pode escrever lá. Parabéns para o pastor João, nosso pastor presidente. E o Gideão também faz aniversário essa semana. Então, pode mandar o parabéns. Irmã Maria de Lourdes, hoje, manda um parabéns para ela. Tem mais alguém aí? Eu não recebi. Então, escreva aí o nome do seu parente, do seu querido, querida, que está aniversariando nessa semana, e na próxima reunião faremos a festa. Não saia daí que tem uma bênção, mas antes, inscreva-se, compartilhe, clique no sininho, tá bom? Não esqueça. Oremos. Uma bênção para você. Abra seu coração, abra sua alma. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. O Senhor sobre vós conceda graça. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. No nome de Jesus Cristo oramos. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.